você? Quanto tempo eu não faço um vídeo aqui pro canal, né? Pra página do Facebook. Espero que estejam todos bem e todos com muita saúde, graças a Deus. Hoje eu resolvi trazer uma palestra para vocês que eu fiz em setembro de 2019 sobre o autismo. É uma palestra que tem bastante termo técnico. Eu vou tentar explicar ela de uma maneira mais simplificada. Eu sei que os termos são difíceis de entender, até para mim que estudo sobre isso, às vezes eu tenho dificuldade de memorizar ou até de interpretar isso. E dentro de um contexto da rede social tem muito material sobre isso. Mas particularmente eu quis trazer e eu vou trazer outras palestras que eu fiz e eu vou começar a fazer alguns materiais também sobre outras coisas dentro da clínica, dentro da minha área, que é neuropsicopedagogia, e agora arte-terapia, que eu tô fazendo uma pós-graduação sobre esse assunto, que é bem interessante, uma outra oportunidade eu vou falar sobre isso, e particularmente porque meu filho é Asperger, né? Essa página eu comecei, realmente era com esse intuito de trazer esse contexto, né, do Asperger, do autismo, mas o meu foco de trabalho não é só o autista, né? Mas eu fiz essa palestra em 2019, então eu vou tentar explicar de uma maneira mais simplificada, tem alguns vídeos, eu espero que vocês gostem, que contribua de alguma maneira e que eu possa ajudar de maneira, assim, como mãe mesmo, não como profissional, né? Pelo meu filho ter Asperger, então eu tenho, não é só uma vivência profissional, eu tenho uma vivência pessoal, eu convivo com um filho que tem Asperger, né? E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então assistir essa palestra com exibição de slides? Espero que eu consiga explicar alguma coisa aí pra vocês dentro dessa palestra de 2019 que eu fiz. A gente se vê já já. Bom, pessoal, então vamos lá entender um pouquinho mais sobre o autismo? Tem muito material aí na internet, né? Então eu vou falar pela minha perspectiva, pela minha experiência como profissional e pela minha experiência como mãe. Meu filho tem autismo leve, ele se enquadra no que se chama Asperger, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Isso aqui é um material de uma palestra que eu apresentei em 2019 e eu resolvi trazer aqui para a página, né? De repente pode ajudar você a entender um pouquinho melhor. Vamos ver se os termos técnicos, né, não são tão difíceis para a gente entender, porque são termos difíceis mesmo para a gente que estuda sobre isso, né? Bom, o título dessa palestra foi Ser Diferente é Normal, né? E a primeira coisa que eu gosto sempre de trazer nas minhas explanações, quando eu faço esses slides, é um vídeo de sensibilização. Então, o que eu trouxe é esse daqui: diga não aos rótulos, sejamos todos parte da mudança. A gente vive numa sociedade muito cheia de rótulos, de, como o próprio título está dizendo, de achismos, né? E de pequenos grupos que são excluídos. E não é só o autista que passa por isso, né? Na questão educativa, educacional, a gente tem essa situação também com vários outros tipos de transtornos, né? Ou deficiências propriamente dita. Então, vamos assistir esse vídeo para falar um pouquinho sobre ele. Então tá aí, né? A gente teve várias situações de transtornos ou déficits e debaixo do adesivo tinha uma escolha, né?
dentro de uma profissão ou de uma escolha de vida mesmo, né? Então, quer dizer, a gente não pode acreditar, a gente tem que quebrar esse pensamento, esse paradigma, como a gente costuma dizer, né? Quebrar esse pensamento de que uma limitação é uma sentença. É lógico que a gente tem que pensar em situações mais agudas, em que o indivíduo é realmente dependente, a condição de vida dele vai ser mais difícil, mas se a gente olhar na sociedade como um todo, por exemplo, quando mostrou esse, né, como criança com déficit de atenção, é uma das coisas que a gente ouve mais falar nas escolas, né? E isso futuramente não vai ser um impedimento para esse indivíduo levar uma vida normal, porque ser diferente é normal, né? Então, vamos falar diretamente sobre o que é o autismo, né? Então, o autismo é uma condição que afeta o neurodesenvolvimento. O que é o neurodesenvolvimento? É o desenvolvimento neurológico, né? Que acomete uma população de indivíduos que irão apresentar características muito particulares e muitas vezes sutis, de acordo com o grau de severidade em que se apresentar. Então, pode ser em maior ou menor grau, como eu falei ali anteriormente, né? Se a gente tem um grau mais severo, é lógico que a gente vai ter uma problematização maior e uma demanda maior de cuidados. Seu diagnóstico pode ser precoce ou tardio, e ainda hoje depende de indícios clínicos verificados ao longo do desenvolvimento, podendo muitas vezes ser mal interpretado pelo público em geral. Então, quando o autismo ele é mais acentuado, já na primeira infância já é perceptível, antes dos 6 anos, né? 2, 3 anos a criança já começa a ter um comportamento um pouco diferente, demora para falar, tem algumas excentricidades que ficam ali bem visíveis. Quando ele é tardio, a gente está falando aí do grupo que se classifica em Asperger, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. E isso, essa situação dessa linha fina que distingue uma classificação de autismo do outro, dificulta às vezes o diagnóstico, e isso é ruim. Porque quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico, mais fácil é para tratar e melhor condição e qualidade de vida a gente pode dar para o indivíduo. Vamos entender um pouco mais? Então vamos lá. Segundo a classificação atual do DSM-5 sobre o TEA, TEA então é transtorno do espectro autista, e o DSM é um livro onde tem todas as classificações em medicina das doenças. Nesse livro, vou falar esse termo, né? Esse manual, é um manual. Esse manual tá tudo enquadrado lá. Então, eles classificam assim, que o autismo grave é o nível 3, o autismo moderado é o nível 2 e o autismo leve é nível 1. E os novos critérios que vão ser usados, né, daqui para frente, inclusive no ano que vem, 2022, né, vão ser deficiências sociais de comunicação, interesses restritos fixos e intensos e comportamentos repetitivos. Essa fonte de referência é do Síndrome Asperger Autismo, lá do Facebook, tá? Então, no ano que vem, esse manual, né, esse livro aí, vamos dizer que a medicina usa, vai passar a ser o DSM-6, né? A classificação vai mudar. Então, o que eu apresento aqui nessa palestra, ela vai ter essa ligeira modificação, mas é mais para questão de laudo, para questão de facilitar até no próprio diagnóstico para o médico, né? Mas ainda está em vigor isso que eu estou apresentando aqui, tá? Então, o que é o TEA? Transtorno do espectro autista. Segundo o que nos aponta o CID, que é o Conselho Internacional de Doenças, que se baseia lá nesse tal de DSM-5, né, que a gente utiliza no Brasil, desde 2013 ainda vigora, né, temos então a seguinte classificação para o transtorno do espectro: a síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtornos autísticos, síndrome de Asperger ou Asperger, transtornos invasivos do desenvolvimento sem outras especificações. Ainda hoje é assim, tá? Bom, vou falar um pouquinho, vou só ler rapidamente sobre a síndrome de Rett. É rara e afeta quase que exclusivamente as mulheres, uma entre 10 mil ou 15 mil mulheres, então ela é bem rara, né? Ela tem a característica de perda progressiva de função neurológica e motora após meses de desenvolvimento, aparentemente normal. Então é até aos 18 meses, geralmente, que isso aparece, né? Então vê bem cedo que começam já indícios da situação da síndrome de Rett. Depois desse período, as habilidades de fala, capacidade de andar e controle do uso das mãos começam a regredir, sendo substituídos por movimentos estereotipados e voluntários ou repetitivos. Ficar balançando as mãos, aquele comportamento
bem característicos que as pessoas acham que todo autista tem e não é verdade, né? Palavras aprendidas também são esquecidas, levando a uma crescente interrupção do contato social. A comunicação para as meninas gradativamente se dá apenas pelo olhar. Então a gente não ouve falar muito, mas sim existe essa síndrome, né? É uma síndrome que faz a evolução social ir regredindo, né? Isso começa a acontecer por volta dos 18 meses. Não vou me ater muito a essas explicações para a gente chegar no Asperger mesmo, que é o ponto dessa palestra, tá? Então, transtorno desintegrativo da infância. Ele é caracterizado por uma perda clínica significativa de habilidades já adquiridas e tem uma probabilidade de deficiência mental, também é muito raro, é 2 em cada 10 mil diagnósticos de autismo. E ele está incluindo a demência infantil, psicose, desintegrativa e simbiótica, né? E também a síndrome de Heller. Então também é uma coisa mais rara, e aí está classificando a deficiência mental, né? E a demência infantil. Então é menos conhecido e menos falado também, mas para a gente conhecer, né, existe. Aí também a gente tem o autismo de alto funcionamento, que é a presença de deficiência mental leve, que a gente chama de DI, né, deficiência intelectual, tem uma baixa inteligência social, dificuldades em socializar, menor comprometimento geral. E o autismo de baixo funcionamento, presença de deficiência mental severa, então a parte de intelectualidade é comprometida, baixa inteligência social e maior comprometimento geral. Aqui a gente já tem um caso mais grave, né, de autismo. Dentro disso, a gente também pode estar falando da classificação de QI. O que é o QI? É o coeficiente de inteligência. E o que quer dizer isso daí, né? Vamos entender isso daí. Todo mundo tem a sua classificação de inteligência, né? Então, na questão do autismo, a gente pode perceber o seguinte, que nessa flecha, né, que vai de baixo para cima, a gente tem aqui, ó, até a metade, os autistas de alto funcionamento. Aqui, da metade para cima, a gente tem os Aspergers e tem uma classificação lá no topo, que é dos superdotados, né? Aqui, mais para baixo, os autistas de baixo funcionamento, né? Então, o que acontece? Na síndrome de Asperger, não há presença de deficiência mental. Então, eles vão se enquadrar lá naquela setinha do nível alto de QI. Ó, tá vendo que o Asperger vai de médio para cima? Os Asperger não apresentam deficiência intelectual. O QI é igual ou acima da média. E podendo haver, então, um percentual de 1% de indivíduos com síndrome de Savant. A síndrome de Savant seria os gênios, né? Tem até uma série que passa aí na televisão, e não vou falar o nome da série, mas que mostra um rapaz que ele tem o Asperger, né? E ele teria a síndrome de Savant, que não é bem a superdotação, é genialidade, né? O AH quer dizer altas habilidades, né? Então, superdotação e altas habilidades está dentro da questão da síndrome de Asperger e dentro desses 30%. Mas a maioria, 70%, é de deficiência intelectual que se apresenta, ou em baixo ou em alto nível, né? E a maioria dos que tem a síndrome de Asperger tem o diagnóstico entre 5 e 9 anos de idade. Foi o que aconteceu com o meu filho. Eu percebi quando ele tinha 8 anos que ele tinha Asperger, porque ele não apresentava nenhuma característica funcional aí de autismo que me levasse a acreditar que ele teria, né? Para eu começar as investigações. Transtornos invasivos do desenvolvimento e sem outras especificações, né? Tá lá também no começo, né? Que eu falei dos transtornos que existem, né? Então tem uma sigla, né? Que é PDD-NOS, quer dizer Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified. Quer dizer, é o que está em português ali, né? No resumo, é um monte de palavra difícil que só compromete para a gente entender. Mas é transtorno invasivo do desenvolvimento sem outras especificações. Não tem exatamente um porquê, mas tem lá um transtorno do desenvolvimento. O caminhar normalmente é mais ou menos até os 2 anos, depois a criança começa a perder as habilidades adquiridas para andar, né? A linguagem, o contato social e as habilidades também vão sendo dificultadas, né? O controle esfincteriano seria fazer xixizinho com cocôzinho, né? Também é comprometido. Bom, dentro do autismo, a gente vai ter também as áreas do cérebro
que são afetadas. Então, são nomes complexos também, né? Então, a gente tem o hipocampo, a amígdala, o córtex cerebral, o gânglio basal, o corpo caloso, o cerebelo e o tronco cerebral, né? Então, essas áreas, elas são afetadas, todas. Depende do nível de autismo, né? Por isso você tem a parte que é responsável pela fala, então ela vai ser afetada, então a que é referente a ela vai ter uma defasagem. A parte de andar vai estar relacionada a uma dessas áreas do cérebro. Não vou entrar em detalhes porque realmente é um termo muito técnico, né? E a ideia aqui é trazer um conhecimento mais geral, né? Por isso que eu falei que dentro da minha área do CERN de trabalho tem esses termos técnicos, a gente tem que conhecer por causa das especializações, mas para o público em geral a gente tem que tentar simplificar as explicações, né? E nem sempre isso é fácil também. Espectro autista e como analisamos suas variáveis. Então a gente tem esse espectro colorido aí, né? Que vai desde o autismo clássico, não verbal, com ecolalia, o autismo verbal, ou seja, a criança fala, né? O não verbal, a criança não consegue falar. A ecolalia é aquela criança que fica repetindo a mesma frase, ou a mesma palavra, os mesmos sons. Nessa parte mais alaranjada a gente tem a síndrome de Asperger, ou Asperger. Aí depois a gente tem o de alto funcionamento e o autismo atípico. A gente está tentando entrar mesmo nesse foco do Asperger, ou Asperger, né? Na verdade é porque eu domino bastante essa parte do Asperger porque meu filho é Asperger, né? Então é lógico que para mim é mais fácil explicar para vocês sobre essa síndrome em si dentro do Asperger. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Asperger. Eu trouxe esse vídeo para a gente ter uma percepção de sensibilidade também com relação. 60 segundos sentindo como um autista vê o mundo e sente ele, né? Ups. Tudo a criança percebe ritmado, compassado, tudo ao mesmo tempo. A ritmação até que deixa a gente até meio cansado, né? Mas essa percepção o que parece uma simples gotinha, para eles é um transtorno muito grande psicológico, né? Então isso é a desordem sensitiva, né? Sensorial. Então eles são mais sensíveis aos sons, à luz, a todas essas estimulações, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que ter mais cuidado e carinho quando a gente pensa neles como um todo, né? Às vezes o que é uma gotinha d'água pra gente, né? Pra eles é um barulho imenso. E isso atrapalha bastante e às vezes provoca até crises neles, né? Bom, na época meu filho fez a ilustração, né, digital, e tá aí o personagem, né? Olá, eu sou o Murilo, sou Asperger e vou te ajudar a entender um pouco como eu leio o mundo. Tem alguns interesses restritos e estereotipias. E muitas vezes as pessoas não entendem o que eu quero ou o que eu estou tentando dizer. Manter contato social é muito difícil para mim e isso nem sempre é algo que eu consiga expressar. Mas eu entendo o que está no meu entorno, mas de modo diferente de você. Então ele está querendo aqui explicar que ele tem lá as sensações dele, a maneira de enxergar. Interesses restritos quer dizer que ele gosta de uma coisa e ele fica aficionado com aquilo, isso é muito comum no autista, né? E estereotipias são características repetitivas, né? Que também são muito comuns a gente verificar no autista, né? Só que, de um modo geral, as pessoas acham estranho e não conseguem enxergar e entender e interpretar essa condição no Asperger, né? E no autismo em geral. Interesses restritos versus estereotipias. Então, o que é interesse restrito? O indivíduo fica focado num tema específico e fala o tempo todo nele. Então, eles gostam de dinossauro, de baralho, de carro, e aí eles ficam naquilo, eles só falam naquilo, e tudo é voltado para aquilo, o desenho que eles gostam é daquilo, fazer desenho é sobre aquilo, falar é sobre aquilo, brinquedo eles só querem daquilo, isso é muito comum.
E tá aí o Murilo explicando pra gente, né, o que são os interesses restritos. Eu achei super legal porque a ilustração foi do meu filho, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, e lógico, foi o meu filho que fez, né? E ele fala, eu gosto de dinossauros, né? No caso do meu filho, ele não gostava de dinossauro, ele gostava de caixa de brinquedo. Ele brincava com as caixas, era muito interessante. Aqui eu lembro que a gente tinha feito uma animação lá. Com a animaçãozinha que ele fez, tudo por computação gráfica, né? E a estereotipia, o que é? O Murilo vai explicar pra gente, né? Que é um modo repetitivo de agir, de falar, de se comportar em determinados contextos, né? Isso também é chamado de STEAM. Isso é autorregulatório. Para eles, o que a gente pensa que é um terror, para eles é prazeroso, né? Olha lá. Então, esse STEAMing de balançar o bracinho ou a mãozinha, para eles, é uma autorregulação. Às vezes, se eles estão tensos, estressados ou nervosos, eles também podem fazer esse movimento repetitivo, né? Chamado STEAM. Murilo, nosso amiguinho, apresenta o STEAMing chamado flapping, que é no caso de balançar os braços e as mãos, tá? Se chama flapping. Outros tipos de estereotipia. Outro que a gente conhece é a ecolalia. É uma forma repetitiva de falar. A criança pode reproduzir a mesma fala inúmeras vezes, ou repetir algo que dizemos. Então, se a gente fala, não é verdade? A criança repete, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Então, espera, espera, espera. A criança fica só com a repetição de palavras. Tá aí o Murilo explicando pra gente de novo. Esse aqui ele também fez a boquinha dele mexendo porque ele tá repetindo, né? De novo, vou puxar a sardinha pro lado do meu filho, que fez aí na época ele tava com 13 anos, né? E ele vai explicar no balãozinho. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Por isso que a boquinha fica mexendo, né? A ideia dele foi essa. Posso falar? Posso falar? Posso falar? E isso é comum entre eles, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre o conceito da terapia ABA. O método ABA, na verdade, né? O autismo não é uma doença, é apenas uma diferença. Embora eu tenha dado o título, né, que ser diferente é normal, é uma maneira de ser diferente dentro de uma normalidade, só isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre estímulo, resposta e consequência, né? A gente tem que prestar atenção no que a gente está estimulando a nossa criança, a nosso jovem, e qual a consequência do estímulo. A consequência vai vir de acordo com a resposta, né? Então a gente chama isso de SRC. S para estímulo, R para resposta e C para consequência. Lá. Eles estão entrelaçados, relacionados um entre os outros, né? O estímulo que eu der vai dar uma resposta e vai haver uma consequência. Então, um exemplo. Você estimula a criança que está lá dentro da loja de doces. Você levou a criança na loja de doces. O que a criança vai fazer? Ela vai se jogar no chão e vai ficar gritando. É a resposta dela para mostrar que ela quer aquele doce, aquela bala. Qual a consequência? Você quer eliminar o problema, porque a criança está gritando, problema entre aspas, você vai dar o doce para a criança. A probabilidade que essa criança vai sempre se atirar no chão quando ela entrar na loja de doces para ganhar o doce vai ser de 99,99%. Ou seja, nem sempre quando a gente oferece um estímulo, a gente promover a consequência favorável, ou seja, fazer o que ela quer, é a melhor coisa a ser feita, né? Nesse caso, se a criança se jogou no chão, é tentar tirar o foco de atenção dela ali do doce naquele momento, para que ela entenda que se jogar no chão não é a maneira dela adquirir o que ela quer, né? Senão, toda vez que ela quiser o doce, ela vai se atirar no chão. Então, a resposta dela em se atirar no chão levou a consequência do ganho do doce. Não sei se deu para entender muito isso que eu estou querendo dizer, né? O antecedente do estímulo, resposta, consequência. Poderia ser outra coisa. Você entra numa loja de brinquedo, a criança começa a se pôr de grito, e você vai lá e compra um brinquedo para ela. Ela vai memorizar isso, a criança com autismo. Que se ela entrar naquela loja de brinquedo ou qualquer outra, ela começar a gritar, ela vai ganhar. Por quê? Porque o grito é a resposta que ela dá a entrar na loja. O grito leva a consequência dela ganhar. Se ela não ganhar, a gente vai conseguir o quê? Diminuir o fato dela gritar dentro de uma loja de brinquedo ou se jogar no chão dentro de uma loja de doce. Estou dando uns exemplos do nosso cotidiano, tá? Então, afinal, o que é o ABA, né? Essa sigla também é americana, né? Os estudos não tem muita... a gente não tem muita referência aqui no Brasil, né? Apesar de ter pesquisa, mas é tudo embasamento americano. Vem da fala em inglês, Applied Behavior Analysis, ou seja, análise do comportamento aplicado. Então, a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar, né?
as alterações do comportamento da criança e o que a gente pode fazer para diminuir. Entender que a gente não elimina um comportamento que não é adequado, né? A gente vai observar o comportamento e ver o que a gente pode fazer, que mediação a gente precisa ter enquanto profissional, enquanto pais, para que esses comportamentos que não são adequados, né, que não são legais, eles sejam diminuídos e aplicados. Ou seja, a gente entender dentro da metodologia ABA que a gente pode sim reduzir esses comportamentos indesejáveis, né, que são ruins até para a própria criança. Aí aqui eu já trouxe uma questão, assim, uma fala mais para a prática docente, né, para a escola e para a família também, né? Tudo parece muito complexo, é recente, né? E não basta a gente ter base acadêmica, não é porque eu estudei que eu sei tudo e que eu sei muito, né? A gente tem sempre que estar lendo, procurando novas formas de auxiliar nossos filhos, se eles têm essa questão, né? No caso, o TEA, o transtorno do espectro autista, né? O problema é que as crianças que têm autismo foram criadas em um ambiente que não foi desenvolvido para elas. Tudo é muito cheio de estímulo sensorial, muita luz, muita informação, muito barulho. E eles são muito sensíveis. Então, essa é a grande diferença, né? Eles têm que se adaptar ao meio, mas o meio também poderia se adaptar a eles, né? Porque se a sociedade ela é democrática, então cadê a democracia que não consegue abraçar os nossos filhos? E eles têm essa dificuldade de ter a inserção social, né? Como é que eles vão fazer para quebrar esse tabu? Esse paradigma, de novo essa palavra, né? Quebrar esse referencial de dificuldade para estar inserido na sociedade, se a sociedade quer encher de estímulo, né? Por que tanto estímulo? Por que tem que ser sempre assim, né? Para uma maioria e a minoria sempre ser excluída? Então acho que essa é a grande luta, né? Aí também estou puxando a sardinha para o meu lado porque eu quero uma sociedade mais justa e melhor para o meu filho e para quem tem autismo, né? Afinal, a gente quer que eles sejam felizes. Então, mais um pouquinho de aba, né? Para entender qual a proposta que ela nos aponta. Vai falar sobre o reforçador, né? Aí aqui já é uma coisa mais técnica, né? Que a gente usa dentro da clínica mesmo. Eu não vou entrar nesses termos aqui, porque eu acho que já é mais para... Como eu fiz uma palestra, eu quis aproveitar esse material para trazer para vocês entenderem, né? E esse vídeo é interessante para a gente perceber o que a gente não entende sobre os nossos filhos muitas vezes, né? Como que eles percebem o mundo? Então aqui é um vídeo sobre uma criança quando a mãe vai ao shopping. Vamos entender como é que a criança tem essa percepção de mundo? Vamos lá. Olha o que é de estímulo de iluminação, de letreiros, desenhos, cores, barulhos. Pessoas andando, Então, olha, a percepção do som da criança, das vibrações, mas de toda essa estimulação da criança. Então, nós também temos que nos adaptar às dificuldades das nossas crianças. Contando ali os quadrados 6, 7, 8, 9. Take my hand. Então a gente tem que ter a possibilidade de repente diminuir esse estímulo sensorial. Porque às vezes a gente leva a fazer uma crise e não sabe nem por quê. Olha, o tanto de estímulo que ele recebeu I'm not levou naughty. ele. I'm autistic. And I just get too much information. Para ele foi muito, né? Então, muito estímulo leva a criança a ter uma crise, até mesmo um jovem, né? Então, não é que a gente vai se trancar em casa, não vai ter vida social. Bom, primeiro a gente está vivendo um momento assim, a gente realmente não está podendo ter contato social. Mas, de repente, um mundo com menos estímulos sensoriais, né? Ou a gente ter essa sensibilidade de que a estimulação sensorial provoca crises, essa sensibilidade pode nos ajudar, sim, a lidar melhor com as nossas crianças, com os nossos filhos, né? Aqui eu trouxe a prática escolar que poderia ajudar, porque realmente foi uma palestra para a escola, eu quis aproveitar o material porque eu achei que ficou bem interessante, né? Foram as características de escola mesmo, né? Acho que aqui, adaptação curricular,
Aqui outra coisa que é importante, falar sobre a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a chamada Lei Berenice Viana. Ela institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos das Pessoas com transtorno do espectro autista. É muito importante você, mamãe e papai, saber que existe a Lei Berenice Viana e que dá direitos aos seus filhos, tá? Isso é muito importante. Essa conquista de todos nós, né? E o autismo estará no censo 2020. No ano passado, então, teve a lei que foi feito um levantamento de quantos autistas haviam no país, né? Também foi uma nova conquista que a gente teve. Aí aqui eu fiz dinâmica de grupo no dia que eu fiz essa palestra, em 2019, né? Aqui um pouquinho sobre o símbolo, né? É uma fita cheia de pecinhas de quebra-cabeça. É um símbolo internacional que representa o mistério e a complexidade do autismo. Mas é uma complexidade tão interessante da gente estudar, de a gente perceber e vivenciar, né? E, assim, eu me sinto muito honrada do meu filho ter Asperger, né? E eu poder conduzir a vida dele, eu me sinto privilegiada. Então, autismo é apenas um jeito diferente de ver a vida, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos por terem ficado até aqui por enquanto, né? Eu já volto para me despedir e agradecer mais uma vez por terem visto os slides aqui para falar um pouquinho sobre o autismo. Embora tenha tido bastante termo técnico, espero que tenha tirado alguma dúvida ou ajudado de alguma maneira você que assistiu até aqui. Eu já volto. Bom, se você chegou até aqui, que bom, você assistiu até o fim a palestra e que eu apresentei, os slides que eu comentei um pouco aí com vocês, procurei tentar não falar tanto termo técnico, né? E pulei algumas coisas, óbvio, porque foi para uma escola que eu fiz a exibição, né? Os slides foram preparados especificamente para essa escola. E os próximos que eu for fazendo, eu vou trazer coisas sobre outros assuntos, né? Sobre outros transtornos de aprendizagem, que no caso é um transtorno do desenvolvimento, é um TGD, né? Transtorno Global do Desenvolvimento. Mas eu vou fazer outros slides para explicar melhor sobre o déficit de atenção, hiperatividade, sem hiperatividade, a disgrafia, a desortografia e tem tantas outras coisas. E eu vou falar também sobre a arte terapia. Deixa eu me aprofundar um pouquinho mais. Eu faço as minhas coisas de artesanato, mas isso é uma coisa. Aplicar enquanto terapia, eu preciso me aprofundar no estudo para ter um pouquinho mais de conhecimento para estar passando, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixe seu comentário, isso é muito importante. Deixe a sua dúvida se eu puder ajudar de alguma maneira. Não como profissional, mais uma vez, como mãe. E se os termos foram muito técnicos, peço desculpa. É difícil, são termos realmente difíceis. Termos, na sua maioria, em americano, né, em inglês. E a gente vai tentando aí, na medida do possível, auxiliar. Existem muitos outros canais e profissionais muito mais gabaritados que podem ajudar vocês. Mas eu tô aqui para o que vocês precisarem. Um super beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!